Sobre os livros do Aldous Huxley, que escreveu muito, inclusive, felizmente, que é extremamente talentoso. Na verdade, isso acontece de vez em quando. Alguns escritores eram, na verdade, filósofos. Sartre escreveu romances, quase como desculpa para passar algumas das suas ideias. Alberto Camus é outro que também escreveu romances, mas na verdade o interesse dele era em torno de uma filosofia. O Aldous Huxley também tem romances que eu acho que essa intenção não era tão clara, não era a principal. Por exemplo, na coleção Os Imortais da Literatura Universal, o romance Contraponto. Mas outros sim, alguns explicitamente, são muito variados. E de fato, se cabe dar nome de gênio a algum escritor, é o do Aldous Huxley. De forma divertida, esse livro do Oscar Mendes. Oscar Mendes é um tradutor muito talentoso, traduziu muita coisa importante aqui no Brasil. Esse livro do Oscar Mendes. Ele traduziu, por exemplo, O Morro dos Exuivantes. E ele também era escritor e ele escreveu alguns livros. Raro você encontrar, por exemplo, esse aqui foi publicado pela livraria editora Paulo Bloom. Nunca havíamos ouvido falar dessa editora de Belo Horizonte, apesar de nascido em Belo Horizonte, nunca ouvi falar disso, mas é um livro do Oscar Mendes, Papini, Pirandello e outros. Entre esses outros, o Aldous Huxley. E a parte que ele comenta sobre o Aldous Huxley concordando com todo mundo, que de fato era um gênio, mas que o Aldous Huxley era tão inteligente que isso era um problema até. Ele via coisas demais, conseguia fazer observações além da medida, coisas que a gente precisa de acompanhá-lo. Na verdade, não achamos que esse seja um problema do Aldous Huxley. E, inclusive, é muito acessível, muito fácil. Ele era um ótimo escritor, ele tinha um grande talento para escrever, seus romances são excelentes, Contraponto é fabuloso, o mais famoso de todos, e que é a razão desse vídeo, Admirável Mundo Novo. Boa parte dos leitores, se leram Admirável Mundo Novo, já está ótimo, mas tem muito mais além de Admirável Mundo Novo, tudo no mesmo nível. Então, entre eles, do Oscar Mendes é particularmente interessante, porque você encontrar um escritor falando de outro não é comum. E esse livro aqui em particular mais ainda, porque ele falando sobre alguns gênios, sobre o Aldous Huxley, sobre o Giovanni Papini, raríssimo você encontrar um escritor falando sobre o Giovanni Papini, e o Pirandello, já talvez um pouco mais comum. Voltando ao Aldous Huxley, além de Admirável Mundo Novo, esse livro que foi publicado aqui no Brasil também, mas essa é a edição portuguesa, Regresso ao Admirável Mundo Novo. E que, acidentalmente, nós sempre torcemos o nariz para esse livro, imaginando que tivesse sido ele escrito no rastro do sucesso de Admirável Mundo Novo, que é um livro de 1936, é um livro antigo, parece cada vez mais atual, mas é um livro anterior à Segunda Guerra Mundial. E esse livro, Regresso ao Admirável Mundo Novo, não é isso, não é a continuação de Admirável Mundo Novo. É tão somente o Aldous Huxley, ainda vivo, escrevendo sobre Admirável Mundo Novo, escrevendo sobre as coisas que estavam subentendidas. Aí sim, Admirável Mundo Novo é um livro de filosofia, e que ele imagina algumas probabilidades para o futuro da humanidade. Incrivelmente bom, pela editora Livros do Brasil, a fabulosa coleção Dois Mundos. A coleção Dois Mundos, dessa editora portuguesa, Livros do Brasil, publicaram muitos livros, alguns nunca foram publicados no Brasil, essa é uma vantagem, sempre muito bons. Eles estavam interessados em publicar livros que não chegavam aos consumidores de Portugal. Publicaram muitos livros do Giovanni Papini e publicaram muitos livros do Aldous Huxley. Regresso ao Admirável Mundo Novo, um deles. Outro,
muito pouco, talvez lido, tal, é esse sobre a democracia e outros estudos. Sim, aí filosofia política. Aldous Huxley, o gênio, escrevendo sobre um assunto que continua sendo completamente atual. Sempre foi, né, o assunto democracia, participação, poder, controle social, mas é o Aldous Huxley escrevendo. E numa linha, várias linhas diferentes, o Aldous Huxley chegou a escrever livros sobre plantas alucinógenas. Fez isso salvo engano, com mescalina. Tinha essa curiosidade, escreveu o livro As Portas da Percepção, que é também um nome de um poema do William Blake, que é o nome de um grupo de música, né, The Doors no caso, todos eles inspirados nessa perspectiva. Aldous Huxley esteve lá. E A Filosofia Perene, também um livro, mas aí o Aldous Huxley escrevendo sobre o que existiria de comum entre vários grupos religiosos, várias vertentes religiosas. Islamismo, catolicismo, budismo. Na contracapa tem o próprio Aldous Huxley lendo um livro numa posição que deve fazer mal para a coluna, flagrante da vida real, né, do Aldous Huxley. E esse livro, aqui em particular, foi publicado aqui no Brasil, não é difícil ser encontrado, pela editora Círculo do Livro. Muito interessante porque a filosofia perene, essa expressão foi usada por muitos autores. Não vai imaginar que esse, aquilo, perennialismo. Não, parece que o primeiro que usou o termo foi o Leibniz. E os outros usaram, né, uma expressão não tão rara assim, não é propriedade, não foi, como se possa dizer, não foi patenteada por ninguém, né? Ele deu esse título ao livro. É interessante porque ele, comparando budismo, islamismo, cristianismo, vai perceber algumas coisas em comum e demonstrando um incrível conhecimento. Aldous Huxley, ele particularmente, parece que era muito ligado a religiões orientais ou a filosofia oriental. Ele não era um ateu, não era um cético. Sua família, sim. Thomas Huxley, a família dele, seus parentes antigos, eles praticamente bancaram o Darwin na teoria da evolução. O Aldous Huxley ele não seguiu essa linha, mas ele cita muitos autores. Se você é católico, você vai perceber que ele compreende, leu muito de catolicismo. Para citar São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, citando com propriedade na direção do que é o ponto principal do livro, que é isso de, afinal de contas, essa busca do ser humano por Deus, ela, nessas diversas vertentes, possui coisas em comum. É em relação a elas que o livro é escrito.